Bola, estou aqui em São José dos Campos, no bairro Santana. Hoje a gente vai contar a história de Edson Muggi, goleiro do Goiás, 15 de Piracicaba, Esporte Clube São José. Estamos aqui na casa de Edson Muggi para ele contar a história dele dentro do futebol brasileiro. Aí o Edson chegando aí, ó. Boa tarde, né? E aí, Edson? Tudo bom, Luciano? Como que você tá? Tudo bom? Graças a Deus. É um prazer em vê-lo. Quem vai contar a história hoje no Baú da Bola é Edson Muggi. Vamos contar essa história? Se Deus quiser, né? Estamos aí para isso. Então vamos lá. Bom, amigos do Baú da Bola, hoje a história é de Edson Muggi. Ele que é paulistano, começou a sua carreira na Portuguesa de Esportes, aí depois veio aqui para o São José, para o Esporte Clube São José. Mas toda essa história do futebol, a sua vida dentro do futebol brasileiro, ele que vestiu a camisa de vários clubes importantes, grandes no cenário do futebol brasileiro. Quem vai contar essa história é ele mesmo aqui, ó. Edson Muggi. E aí, Edson? Ô, Luciano, boa tarde. É um prazer estar com você novamente, né? Para me contar um pouquinho da minha história de 15 clubes que eu passei aí, né? Quantos clubes? 15. 15. Tem 15 no meio, né? Tem 15 no meio também. Você é paulistano? Sou paulistano. Paulistano da nata mesmo. Nasci no Ipiranga, né? Morei ali no gasômetro, tá? Minha vida foi em São Paulo, depois em Guarulhos. Como foi chegar na Portuguesa? Chegar na base da Portuguesa numa época que só tinha piaba grande, né? Na verdade, porque nos anos 60... 63, isso. 63, vindo de Copa do Mundo. Certo. Eram grandes jogadores que jogaram. Não tenha dúvida. Foi a chegada na Portuguesa, Edson? Foi interessante, viu, Luciano? Só para você ter uma ideia, eu na terça-feira eu tinha uma simpatia muito grande pelo Corinthians e fui para treinar no Corinthians a primeira vez. E nesse dia me deram um cartão do Corinthians para voltar daqui 15 dias. E na sexta-feira, eu tinha uma avaliação na Portuguesa que um conselheiro da Portuguesa falou, não, você vai lá que vai dar tudo certo. Aí eu fui treinar na Portuguesa e fui aprovado no primeiro dia da minha avaliação, eu tinha de 14 para 15 anos, fui avaliado pelo treinador, no momento não estou lembrando o nome dele, e fui aprovado e fiquei na Portuguesa. Foi interessante esse detalhe, porque a Portuguesa na época ainda tinha aquele estádio antigo, era de madeira ainda, a Portuguesa de Esporte, e graças a Deus deu tudo certo. Aí você ficou na base da Portuguesa? Eu fiquei na base de 63 até 67, ainda era amador. Naquela época, goleiros, para jogar num time profissional, ele tinha que ter muita experiência. Só para você ter uma base, nós tínhamos o Orlando da Portuguesa, um baita goleiro, um negrão. E o Félix da Copa de 70. E depois veio o Aguinaldo, que tinha do aspirante, que jogou no Santos, foi treinador do Santos também nas categorias de treinamento de goleiros. Aí eu vinha como quarto, quinto goleiro. Aí apareceu a oportunidade, né, Luciano? O Juarez Soares, ele fazia muita reportagem na Portuguesa nessa época e ele me ajeitou para vir para o Esporte Clube de São José. E como foi essa expectativa? O Juarez falou, tem um time lá no Vale, lá o São José. Você conhecia São José? Você conhecia o São José Esporte Clube? Ou Esporte Clube São José na época, né? Esporte Clube São José. Isso. São José. Você tinha conhecimento Não, para onde que eu tô indo, né? Sim, eu não tinha conhecimento. Mas como eu tinha muita amizade com o Juarez nessa época... Foi na confiança. Fui na confiança e ele era da cidade, né? Ele tinha, assim, um relacionamento bom, parece que tinha parentes aqui. Então, como eu queria uma oportunidade para mim poder sair da Portuguesa, não que eu queria sair, porque não tinha jeito de jogar na Portuguesa. Ia ser difícil. Não, ia ser difícil. Ia demorar uns 4, 5 anos, porque antigamente goleiros só jogava com 25, 27 anos. Só com uma experiência bem forte mesmo. Mas aí apareceu essa oportunidade, o Juarez falou comigo, aí ele me trouxe aqui para São José dos Campos, onde fui apresentado para o Mário Toboni e o professor Died Lameiro para fazer uma avaliação. E graças a Deus, nessa avaliação,
deu tudo certo. Mas aí você chegou em São José, ficou hospedado aonde? Aonde você ficava? Para treinar ali no antigo estádio Martins Pereira, né? Não tenha dúvida. Nós ficávamos na Antônio Sais, ali perto do cemitério, tinha uma casa de atleta. Tinha casa de atleta. Tal das Repúblicas. É, tal de República, né? Você vê como as coisas mudou bastante, né, Luciano? Era República e eu fiquei lá, fiquei uma semana, alimentação, e depois tinha a casa da Dona Helena que fazia os almoços, né, ali na travessa, e a gente fazia os treinamentos na parte da manhã e às vezes na parte da tarde. Aí fui indo, na época tinha grandes goleiros aqui, tinha o Bicudo, tinha o Emerson Leão, o Sérgio Valentim, que já estava quase saindo para o São Paulo. Aí eu tive essa oportunidade, eu estava muito bem treinado, né? Apesar que naquela época, né, Luciano, não tinha aquele treinamento de goleiro, não tinha treinador de goleiro. Eu aprendi com Orlando e o Félix. Entre vocês ali? Entre a gente que a gente aprendia. E graças a Deus eu tive bons professores, onde deu resultado, graças a Deus. Você vê que situação, né? Antes vocês não tinham nutricionista, não tinha treinador de goleiro, não tinha nada. Nada, nós não tínhamos nada. A gente era mesmo na força de vontade, na aplicação dentro do treinamento, e a gente fazia o possível, porque eu lembro até hoje, quando meu pai falou assim, você vai ser torneiro mecânico, você está estudando, está fazendo, e já tem um estágio na Bordon para fazer esse trabalho. Mas eu pedi para ele que me desse uma oportunidade para eu jogar futebol. E graças a Deus eu fui atendido pelo meu pai e pela minha mãe, e me deixaram. Aí nesses 10 dias eu me lembro da Portuguesa, deu certo, aí eu me afirmei, aí depois vim para o São José, em 67. Conta um pouquinho mais essa passagem pelo São José. No São José eu cheguei em 67, treinei mais ou menos uns 2 meses, e por sinal era o Leão que vinha jogando, né, num torneio do Vale. Antigamente tinha um torneio do Vale, né, onde reunia Cruzeiro, Guará, Taubaté, Jacareí, e tinha os clubes aqui do Vale do Paraíba que sempre faziam um torneio no Vale do Paraíba. Pacá de Lorena, de Piquete, isso, o Cruzeiro. Então a gente fazia o torneio e justamente esse torneio nós estávamos indo muito bem. Aí chegou num jogo praticamente final, porque eram 2 jogos finais, né? Aí nós classificamos, aí classificou o Guará e o São José. E nessa época o Leão estava jogando. Mas não sei que cargas d'água deu, que o Died cismou de pôr eu para jogar os 2 jogos finais. Porque eu tinha certeza que tinha alguma coisa, porque o Leão era meio marrento, né? Ele era meio marrento, e o Died falou, agora chegou um goleiro que vai dar frente contigo. E graças a Deus, nesses 2 jogos, vencemos em Guará o jogo, não estou lembrado do resultado. Depois viemos fazer a final aqui em São José dos Campos, aqui ali perto do cemitério, no Campo Antigo de Madeira, né, que hoje é Universal, né, a Igreja Universal. E vencemos a Esportiva, e onde nós fomos campeões. De lá para cá, eu emplaquei. Nesse time do São José se destaca quem aí? Você tinha o Lance, né? Não, tinha o Lance, o Zé Luiz, o Lance. Nós tínhamos o Zé Luiz, que eu falei, né? Tinha o Alemão, tinha o Ajato. Nós tínhamos o Baiano, tinha o Teodoro. Todos esses jogadores jogaram em time grandes. Tinha o Ferretti, que estava quase saindo para o São Paulo. Então nós tínhamos grandes jogadores, nós tínhamos o Bolacha, ponta direita. Nós tínhamos um baita time, baita time. Só para você ter uma ideia, Baiano, Zé Luiz, foram para clubes grandes. O próprio professor Diede, que me deu a oportunidade, um baita treinador, um cara muito, muito sério naquilo que faz, E Durão também, né? Porque ele não dava mole para jogador, não. Jogador com ele tinha que ser na risca, e ele acompanhava o jogador mesmo. Ia na concentração, acompanhava a concentração na hora de chegada e na hora da saída. Ele era um disciplinador. Tinha o Jorge Pinto, na época, um diretor de futebol, né? E o Mário Tobano como o presidente do clube.
Calil Reis, na época, era um dos dirigentes que era mais... Ele tinha um bom papo, ele conversava muito bem. E a gente se sentia bem. Onde eu me senti bem no São José, bem acolhido pela a cidade e a torcida de São José dos Campos, que na época era a torcida de São José mesmo. Não era imigrante que nem hoje, não. Era a torcida de São José que vestia camisa mesmo. Você ficou no São José até 70? Eu fiquei até... A inauguração do estádio? Não, eu fiquei até 60, no São José, eu voltei em 70. Ah, tá. Você saiu... Eu saí por causa do estádio. E parou, né? Isso. Eu fui para Ponte Preta, levado pelo Sininho, né? E depois, no segundo ano, ele foi pro 15 de Piracicaba, onde ele me levou para mim ser reserva do Claudinei, o antigo goleiro do Flamengo, e justamente, acho que, se não me engano, parece que ele é de São José dos Campos também. Aí, nesses dois clubes, eu tive a felicidade de pegar o Machado, que era um baita goleiro, já estava com seus 40, mas eu aprendi muito com o Machado. Eu me lembro até hoje, que o Cilinho já falou, Edson, vai ser muito difícil você jogar, mas a experiência que você vai pegar vai ser muito bom. E o Cilinho, naquela época, ele era um estrategista, era fantástico. Ô Edson, naquela época, 67, 68, como que era a convivência, como que eram os jogadores? É como hoje, não é? Como que era? Vocês saíam, vocês se divertiam? Como que era a pegada aí dos Olha, hoje totalmente diferente, né, velho? Não, hoje está muito educado pro meu gosto. Está muito educado pro meu gosto. Porque a gente se reunia, os jogadores, na concentração, e antes do jogo, a gente tinha um ambiente, principalmente aqui no São José, a gente encontrava torcedor na rua. Falava, nós estamos no jogo lá, vamos assistir o jogo do São José. Então, obrigado, vamos lá mesmo. Ali na frente, a gente batia papo, aquela resenha de jogador de futebol, que era muito sadio. Mas a saída à noite? Tinha? Não, a saída não. O Diéder não tinha jeito. O Diéder não tinha jeito. Já colocava o... Nossa senhora, eu vou contar um caso para você aqui. Já colocava o cão atrás. Eu fui contar um caso, nós tínhamos um coletivo na sexta-feira. E eu tinha muita amizade com a dona Tereza, que foi cozinheira do São José. E justamente naquele dia, ela me convidou para o aniversário. É a mãe do Puguinha, não sei se você conhece. Puguinha conhece. Era a mãe dele. Aí eu fiquei, aí acabou eu dormindo lá. Eu sei que esse tal de Diede foi na concentração, e não era concentração de jogo, não, era normal, você tinha que ir normal para dormir na casa. Eu sei que eu saí, ela morava ali na Claudinho Pita, ali perto do campo também. Eu tive que sair a pé, quando chegou de manhã, eu acordei cedinho, saí a pé, subi aquele morrão, era fácil ir no Campo de São José, aquele morro, né, que tinha um morrão. Aquele dia eu falei, nossa senhora, eu vou ter que chegar antes, porque senão o professor Diede vai me pegar no pé. Já que está na noitada. Estava na noitada. Falei, puta, eu não era de noitada. Aí quando estou chegando naquele posto de gasolina, ali quase perto de São José, quem que está sentado dentro do carro? Professor Diede Ladeira. Ele só olhou para mim. Não dormia, né? Não, eu não dormia. Eu falei, meu Deus do céu, é hoje. Tá bom, concentração, fui pro treino. Aí começou o treino e falou assim, ô Edson, hoje você vai treinar com os caras aí hoje. Vai treinar físicos com os caras. Eu falei, puta merda, eu vou falar o quê? Vou explicar o quê pra ele? Eu sei que nós acabamos o treino. Ele, pau nele. Acabou o treino, Luciano. Esse professor falou, não, agora treino treinamento de goleiro, e você vai treinar comigo. E eu, naquela época, o jogador era destemido, era vontade, e eu não chiei nada, não. Falei, não, professor, estamos aí sim, vamos treinar. Treinei, ele deixou morto no campo. E depois só falou assim, você precisa aprender, respeitar os horários. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, né? E a gente... Na segunda você chegou mais cedo. Ah, não, aí não ia dar sopa pro azar, né, Luciano? Aí dar sopa pro azar ia ser complicado. Aí você mas passou na Ponte Preta. Ponte Preta como que foi? Né? A Ponte Preta era Roberto Pinto, um meio-campista. Tinha o Dicá, depois ele estava subindo naquela época. Tinha o Samuel, porque a Ponte naquela época ela subia muitos jogadores. Ela tinha uns 5, 6 jogadores da categoria de base.
tinha o Santinho, lateral esquerdo. Tinha grandes jogadores. Nossa, de cá, Manfrini, que estava nisso. Você vê, a ponte tinha 5, 6 jogadores. Adilson, ponta esquerda. Tinha o Alain, ponta direita. Entendeu? E a ponte era um timaço. O lateral direito era o Nelsinho, hoje treinador. Você vê, a Ponte Preta tinha 5 a 7 jogadores do time titular. E o goleiro era o Machado. O goleiro era o Machado. O Machado que dentro dos campeonatos paulista foi o baluarte, né? Só para você lembrar, eu me lembro até hoje uma passagem que ele falou para mim, que ele perdeu do Santos de 10-0 e ele foi o melhor homem em campo. Quer dizer, eu não esqueço até hoje isso aí. Eu falei, puxa vida, Machado. Ele falou, não, Edson, se eu não fechasse o gol, eu tomava 20. Aí você foi emprestado, é isso, para a Ponte e para o 15? Eu fui emprestado para a Ponte e depois fui emprestado para o 15 de Piracicaba. 15 para Piracicaba. Você jogou um campeonato lá? Eu fiz o campeonato paulista lá. Aí já comecei um paulista. 69. Joguei em 69. Era o Claudinei o goleiro. Né? Aí você voltou em 70 para o São Paulo? Eu voltei em 70, na inauguração do Martins Pereira. Isso. Edson Mug inaugurou o estádio Martins Pereira. É claro que é ele e o time inteiro, né? Não tenha dúvida. O Edson Mug estava lá, viu? Eu estava lá, sim. Muita gente que não sabe disso. Não né? sabe, né? Não, é verdade. O Martins Pereira, até na época, falava que o Mário Toboni era meio louco para fazer um estádio daquele. E hoje você tira a base que o estádio é pequeno para os grandes jogos que já teve no Martins Pereira. Mas foi uma felicidade muito grande de estrear no Martins Pereira, aquele campo bonito. Hoje está mais bonito ainda, mas foi muito bom. Foi uma passagem dentro de São José fantástica, muito boa mesmo. Eu só tenho que agradecer ao São José no começo da minha carreira, que ele me deu uma oportunidade. E eu me lembro até hoje, trazido pelo o China, como a gente fala, né? O Juarez Soares. E graças a Deus eu fiz grandes participação no Esporte Clube São José na época. Esporte Clube São José. Aí como Esporte Clube São José, você ficou até quando? Eu fui até 71, de 71 a 72, mas o São José teve um problema seríssimo, que não estava fazendo pagamento naquela época. Então a gente treinava, e não recebia, estava uns problemas sérios. Aí eu tinha muita amizade na época, tinha muito amizade no Corinthians, com o Almeida, que era o supervisor da seleção brasileira. Aí ele falou, Edson, você está com o passe na mão. Aí nós verificamos lá, você está com o passe na mão. Aí naquela época, justamente o Paulista, eu estava no Corinthians, o Paulista, um diretor do Paulista foi lá e atrás de um goleiro. Aí o Almir falou, olha, tem um goleiro aí que está treinando com a gente, muito bom mesmo. Só não ficou aqui no Corinthians por causa do próprio São José. Porque naquela época não tinha esse negócio o passe era preso, né? A gente tinha um contrato, Clube, né? Era do clube, né? Tinha um contrato. E quando terminava esse contrato, você tinha um contrato assinado de gaveta. Então, automático era problema. Mas graças a Deus, nessa época, no Corinthians, eu entrei com pedido de pagamento, né? Aí fiquei em casa, fiquei praticamente um mês dentro de casa, treinando à parte, não vendo coisa. Aí o Paulista foi lá, pegou, me levou para Jundiaí e falou, ó, você tá com um problema assim, mas se assinar o contrato com a gente aqui, tenho certeza, se nós entrar primeiro com o contrato na Federação Paulista, você já praticamente é do Paulista de Jundiaí. Tá? E por incrível que pareça, a minha estreia foi contra o Santos, lá na Vila Belmiro. O jogo foi 1-1 esse jogo. Aí os caras ficaram doidos, falaram, mas como tá jogando no Paulista? O São José. Eu falei, não, mas é que ele ganhou o passe. Vocês não pagaram o salário dele, ele reivindicou e ganhou o passe. Quebra de contrato e ele foi procurar os direitos deles. Mas graças a Deus, aí começou a sua história no Paulista. Aí começou a história. De 72, 73, aí 74. Eu fiquei até 79 no Paulista, onde eu fiz uma campanha excelente. O Paulista, apesar de time de inferior, a gente fala do interior, mas a equipe de São Paulo, Luciano,
todas as equipes fortes. O Campeonato Paulista era 8 meses. Ele batia o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro era 4 meses, o Paulista não. O Paulista era 8 meses. E era fantástico. A gente fazia cada campeonato. Você acredita que nós acabávamos o campeonato, tinha o Campeonato Brasileiro, que os caras iam contratar jogador do interior de São Paulo. E foi muito isso. E o Paulista para mim foi muito bom porque eu tive uma felicidade muito grande no Paulista. Você lembra do time do Paulista? Lembro. Eu me lembro que Edson, Cícero, Marcos Domingos, lateral esquerdo Santinho, meio de campo tinha o Vicente, que jogou no Corinthians, tinha o Bosco, ponta direita Zé Pulula, o Souza, de vez em quando jogava o Gil, que depois jogou no Palmeiras, e ponta esquerda o Genal, que jogou no Norte. Mas a equipe era muito boa, mas o interior era muito bom, era muito forte o interior. Era incrível o interior depois. Você vê, o Paulista punha, na sua arquibancada, ele punha 25 mil pessoas. Você ia jogar na ponta, era 20 mil. Não tem esse negócio. Eu ia no parque, em São Paulo, jogar na Fazendinha. A Fazendinha não cabia mais ninguém para se jogar. Quando o Paulista foi jogar contra o Corinthians lá, perdemos de 1-0. Mas era fantástico. O campeonato era muito bom. E eu não sei o que aconteceu, que a gente fica chateado de ver uma federação que tinha times pequenos de um grande valor e hoje está na situação que está. Só para voltar, você fez parte da seleção paulista, né? Não tenha dúvida. Coreia. Eu fui para a Coreia em 66. Foi sua primeira viagem europeia? Não. Asiática? Asiática. Para fora do país? Não, foi a primeira vez. Que o Brasil já tinha conhecido bem, porque o Campeonato Brasileiro era 26 clubes, a gente viajava por tudo quanto é lado. Mas na Coreia eu fui, em 77, fui convocado, fui eu, o Maurinho, um goleiro, né? Nós fomos fazer um campeonato na Coreia do Sul, em Seul, 28 dias, né? Fomos campeão representando a Federação Paulista de Futebol. Você vê como era interessante. Não levava jogador do time grande, levava do interior de São Paulo. Aí nós fizemos uma turnê Europa, Ásia, Oriente Médio. Nós rodamos. Viu? Eu sei que nós ficamos 90 dias fora do país, viajando, e graças a Deus, nessa viagem que nós tivemos, nós fomos felizes de não perder nenhum jogo e sair invicto da Europa. Você lembra do pessoal? Eu marquei aqui, eu fiz uma foto. Sim. Alguns jogadores que fez parte da seleção paulista. Certo. 76, né? 77. 77. Isto. 77. Baroninho. Baroninho, Noroeste do Bauru. O Gali. O Galo, lateral direito. Certo. O Estevão também. Do Quijaú. Fernando. Gatãozinho do São Bento. Olha o time que tinha. Eu lembro do Gatãozinho jogando bola, pelo amor de Deus. Sabará, volante, que já era do 15. O Estevão, zagueiro. O zagueiro. Araújo. Tinha o Ivan, que depois que era do 15, foi pro Vasco da Gama. Nelson Borges, centroavante. Que time nós tínhamos. Tinha o Miguelzinho, que também era da Portuguesa. O Maurinho, goleiro. Nós tínhamos um time bom. Nós tínhamos o Cândido, ponta esquerda, que era do América de São José do Rio Preto. O uniforme de passeio de vocês para ir para lá. Bonito, hein? Era bonito, né? Vermelho, né? Era aquele cor de vinho, né? Cor de vinho. Te lembrou a Portuguesa? Não, mas é isso que eu falo pra você. Antigamente a gente se conformava com tudo, né? A gente era simples, jogador tudo simples. O técnico é o Gali, o Giba. Giba, treinador. Baita treinador. Ele, não sei se ele era da Portuguesa Santista nessa época, mas ele era gente finíssima, de alto nível. 79 pelo Paulista, você foi para onde, Edson? 79, eu fui vendido pro... Você foi vendido ou foi emprestado? Você voltou pro Paulista depois? Eu voltei pro Paulista. Aí o Atlético Paranaense me contratou. O Atlético Paranaense? Não, 79, isso mesmo? O Atlético Paranaense me contratou. Não, foi antes, foi depois. Que eu ainda cheguei a jogar no Marília, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, onde tinha Serginho Chulapa, Mauro, nós tínhamos um timaço também. Eu cheguei a jogar na Portuguesa Santista nessa época de emprestado, né? Aí depois, quando eu fui o Paulista, em 89, eu estava saindo já do Paulista, fui vendido para o Atlético Paranaense.
Aí fez uma campanha muito boa lá, nós fomos campeões do Paraná, mas aí eu tive uma lesão. Aí o Roberto Costa, que jogou no Vasco, fui um baita goleiro também, foi muito bem. Aí eu tive a oportunidade e pediam para que eu ficasse, mas eu falei, puxa vida, eu já estou quase com meus 30 anos. Aí não tem jeito de ficar. Aí eu voltei. Aí o Paulista foi lá e me recontratou. Foi lá, me contratou. Você vê como era interessante, Luciano. O presidente do Paulista, que era, na época, Vanderlei Pires, o diretor de futebol da Angieri, e tinha um diretor que era turco, que ele tinha loja lá. Onde você vê, eles chegaram em Curitiba, sentaram, conversaram, aí onde ia ficar, ficou em casa. Nossa, interessante, né? Ficou em casa até hoje, lá em Jundiaí, os caras falam isso. Fica em casa, paga para hotel nada. Minha senhora não veio, porque eu estava com uma menina pequena e não tinha jeito de viajar ainda. E eles ficaram em casa e me contrataram. Aí eu fui para o Paulista, veio em 79, 80, para 80, e eu vim para o Paulista de Jundiaí, 81. Vim para o Paulista de Jundiaí. E lá eu disputei um campeonato, mas eu fui muito infeliz. Eu fui infeliz de eu me machucar o joelho, eu tive que me recuperar. E essa contusão me atrapalhou bastante, viu? Me atrapalhou bastante. Até me falavam que eu não ia jogar mais futebol. Aí em 82 foi pro Nacional de Goiás? Nacional de Itumbiara. Em Itumbiara. É uma cidade onde o treinador era Adebal Holanda, já me conhecia, que eu tinha jogado no coisa, fui lá. E por incrível que pareça, era um time experiente, jogadores um pouco mais antigos, a turma falava em Goiânia que eram jogadores muito velhos para se jogar. E chegou no fim, foi para a final do campeonato goiano para jogar contra o Goiás. Nós fizemos um primeiro turno fantástico, primeiro colocado. Aí era 2 turnos, né? Quem ganhava o primeiro jogava o segundo turno. Aí fizemos um campeonato com o Goiás, aí onde o Goiás empatou com a gente, aí levou o título. Mas Itumbiara foi uma cidade também muito boa para se jogar. Lá foi muito bom para se jogar. Foi onde você começou a pegar gosto pro Goiás, né? Não, eu começar a pegar gosto. Aí você foi pro Goiás. Aí eu tive numa seleção Goiânia, nós fomos uma Goiânia francesa, e o chefe da delegação era o Jairzinho. Olha. Jairzinho, eu não esqueço até hoje disso aí. Era o Jairzinho, e ele, gente boa demais. Aí fizemos uma turnê com os jogadores da seleção Goiânia, e fomos bem nos jogos. Aí eu voltei pro Nacional, eu estava até... Esse dia eu estava assim, pensando, como eu vou fazer? Nós agora desclassificou, vou jogar onde? O passe praticamente era do Paulista de Jundiaí, Falei, como nós vamos fazer? Aí, naquela época, eu tinha mais 4 meses de contrato. E aquela época, se podia refazer o contrato, né, com outro clube. Aí o Goiás foi lá, me fez a proposta, foi o presidente do Goiás, o Rubens Brandão, foi lá, fez a proposta, e falou, não, fica 4 meses lá. Porque o Paulo Gonçalves era o treinador, um estrategista. Falei, não, eu quero esse goleiro lá no Goiás. Ele chegou e já me levou para o Goiás. E eu estava naquela, né? O presidente do Itumbiara falou, Edson, nós vamos fazer uma categoria de base aqui, você vai ser o treinador, você vai ficar e o ano que vem eu vou ser prefeito e vou contratar você para você trabalhar e vou contratar pela prefeitura. Olha como é futebol. Futebol interessante, viu, Luciano? Aí eu fui pro Goiás, estourei. Bom, a gente vai dar um intervalinho para a gente tomar uma aguinha. E na volta a gente vem com a segunda história. Segunda história. Porque no Goiás... Nossa Senhora. Nossa Senhora, para mim foi... Santos, Flamengo, Maracanã, Mineirão. Nossa, lá foi a segunda história. É a segunda história da minha vida. Mas depois do intervalo, a gente vai tomar uma aguinha. Isso. A gente volta aqui no Baú da Bola. Bem, amigos do Baú da Bola, estamos aqui contando a história de Edson Muggi. Aqui no Baú da Bola a gente não conta a história do clube, a gente conta a história do ex-jogador, personagem que passou aí nos clubes, né? E hoje a história dele.
de Edson Muggi. Olha, já contou bastante coisa, mas a gente vai contar a outra fase da vida do futebol do Edson Muggi, uma fase estrelada aí, começando no Goiás. Edson, não tenha dúvida. Se for pro Goiás, já foi de cara pro Campeonato Brasileiro? Eu já fui de cara pro Campeonato Brasileiro, mas já sabe o que acontece, Luciano? Eu já tinha experiência muito grande. Eu tinha disputado o Campeonato Brasileiro pro Místico Cuiabá. Eu joguei no Paulista, né? Campeonato Paulista. Tinha disputado o Campeonato Brasileiro por Sergipe. Em 72. Sergipe, Foi em 72. Em 72. Você vê, não contamos. Então já tinha uma vivência onde, quando eu cheguei no Goiás, houve uma desconfiança muito grande. Porque eu era bem gordinho, tu achava, puxa vida, mas como? Não tem altura. Mas naquela época eu não cobrava muito, não. Mas eu treinava muito, né, Luciano? Fui um cara sempre me apliquei nos meus treinamentos. E a experiência que eu tinha, o resultado vinha de jogos, né, filho? Eu fiz um baú da bola com o Mário Boi, e o Mário não é grande, né? O Mário É sim, não, ele tem mais ou menos a minha altura. E a gente, ali falando que na época, nós tínhamos o Zarope, que era pequeno. Sim. Né? Não tinha essa... Você pode ver, o próprio Leão tinha 1,82 m, eu me lembro. Tinha 1,82 m, não era tão alto. Mas você viu o Valdir Pérez, mais ou menos essa coisa. O grande da época era Jairo, né? O grande da época era Jairo. Pô, aquilo era demais. Não, o Félix era 78, 79. Não era alto, não. O Orlando também não. O Valdir de Moraes, né? Baixinho. Baixinho, né? Então, mas só que acontece o seguinte: você vê, não tinha tanta vantagem que tem hoje, que tem treinamento de goleiro, porque hoje os treinadores de goleiro foi tudo jogadores da época, goleiros. Então cresceu muito essa categoria nos clubes. Então põe um jogador para treinar que já foi ex-jogador do clube e treinar os goleiros da categoria de base. Então isso ajuda muito. Vai ter que ser cara que jogou. Aquele que não jogou e falar que vai ensinar um goleiro que vai ensinar um goleiro e nunca jogou do gol, não sabe os problemas que tem dentro de campo. Aí em 83, você no Goiás, você disputou o Campeonato Brasileiro. O brasileiro. E de cara um Brasileirão. O Brasileirão. Naquela época não era brasileiro, né? Tinha outro não, era outro nome. Não sei se era Copa de Ouro, Copa do Brasil, porque eu me lembro muito bem que era mais ou menos 30 e poucos clubes. Grupo Amarelo. Tinha. E juntava tudo. Vai disputando, vai classificando e vai embora. E o Goiás, nessa época, ele fez uma campanha excelente. Quando eu cheguei lá, quando me levaram, a situação estava meio difícil. Ele tinha que ganhar 3 jogos, ele tinha que jogar lá contra o Face em Rio Negro, lá em Manaus, tinha que vencer, para depois vir aqui jogar contra o Fluminense e tentar vencer o Fluminense aqui, para passar para outra fase. Aí a minha estreia foi lá e acabamos, ganhamos de 2-1. Puta, eu fiz uma partidaça, aí veio no Serra Dourada aqui com o Fluminense, nós também não classificamos. Agora contar o Goiás, né? O time que você tinha lá. O time que tinha. Nós tínhamos Zenson Jade, nós tínhamos o Zé Teodoro, Cacau, Luvanor, que nós acabamos de falar. Nós tínhamos o Washington. Só que o Goiás sempre teve uma grande vantagem, Luciano. O Goiás, todas as equipes que eu joguei, desde 83 até 87, que eu não vim para São José, o Goiás sempre teve jogadores da categoria de base de 5 a 6 jogadores jogando titular. Para você ter uma ideia, tinha o Demar, que era um baita jogador. Tinha jogadores fera. Então eles tinham assim, levavam aquilo na risca. Agora, com os empresários atrapalhou muito. Tem que oferecer jogador. E isso eu falo que o presidente do Goiás, ex-presidente do Goiás, Bruno Tubarão, a gente conversa muito na internet, falou, Edson, os empresários acabou muito com o nosso futebol brasileiro. E aqui no Goiás, que vem traz jogador daqui, traz jogador dali, e a molecada fica esquecida. E o Goiás hoje tem um patrimônio fantástico. Campeonato de 83, Campeonato Brasileiro. O que você lembra? Eu lembro o seguinte, nós fizemos uma campanha fantástica. Só para você ter uma ideia, nós classificamos e quem foi para as oitavas de finais? Flamengo, Goiás, Corinthians e Guarani. Naquela época eu estava falando, não, Corinthians e Flamengo, não tem como não sair. Eu sei que, Luciano, nós fomos jogar o primeiro jogo do Goiás, os caras
Primeiro jogo do Rennes, papai, nós vamos cair fora. Jogou com o Flamengo lá e vinha jogar quarta-feira com o Corinthians aqui no Canindé. Ainda foi perdendo 2-0. Aí vinha o Dario, jogava nessa época pra gente. O Dario, o Dadá Maravilha, né? Aí nós empatamos 1-1. Empatamos 1-1. Aí tinha um jogo de volta, tinha um jogo do Guarani ainda, nós tínhamos um jogo do Guarani. E nós empatamos o jogo do Guarani, velho. Empatamos. Não, foi Serra Dourada. Eu falei, puta, não, vamos ter que fazer milagre aqui. Pô, Flamengo, Corinthians e Guarani depois. Mas só que o nosso time era bom. Se jogasse o jogo, ele complicava. Aí veio o Flamengo, nós empatamos. Veio o Corinthians, nós ganhamos do Corinthians e fomos decidir em Campinas. Aí ganhamos 2-1, gol do Vanor. Chegamos lá em Goiânia, a maior festa. Nunca tinha acontecido. E foi a sua primeira vez de ter entrado no Maracanã? Não, eu já tinha jogado. Eu já tinha jogado com o Misto Cuiabá lá. No Maracanã? No Maracanã. Joguei uma vez no Maracanã. Mas contra o Flamengo foi a primeira vez. Não, o Flamengo foi a primeira vez. É outra emoção. É outra emoção. Eu jogava. Outra situação. Só para você ter ideia, no Misto Cuiabá, nós fomos jogar no campo do Vasco, né? Que aí o Roberto jogava, que ele fez o gol. A gente entrava no vestiário para o turno para fazer. A gente levava porrada, pô. Não, pode ficar tranquilo. Aquele que faleceu, o diretor de futebol, esqueci o nome dele, que faleceu. Ele falar dele no Vasco é fantástico, mas eu esqueci o nome dele agora. Não, pode ficar tranquilo aqui que vocês estão protegidos. Pô, não levanta a passa para entrar dentro do campo. Pô, no medo da gente, mas nós jogamos de igual para igual, só no classificado. Eurico Miranda. Não estamos cada tapaça, mas sei que só não classificamos porque o Pastoril perdeu o pênalti aos 42 do segundo tempo. Senão nós estávamos classificados e ia para fase final do Campeonato Brasileiro. Por isso que eu falo, eu te perguntei, porque a emoção deve ser diferente. Né? Nossa Senhora. Não é de 100 mil, né? Não, o quê? 100 mil pessoas. No Serra Dourada dava 65 mil. Hoje falou que não pode passar de 30, 35 mil. Eu tiro base pelo São Zé. Os caras, eu estava fazendo eu trabalhava na FM São Zé, comentarista com o João Papinha. Os caras falaram para mim, o São Zé entrou, puta, São Zé hoje a renda tá boa. Tá dando 3 mil, 4 mil. Tem 3 mil pessoas. Você está brincando. São Zé punha brincando aqui 22 mil pessoas. Não sei se lotou, superlotou, mas não interessa. São José já pôs 20, 22, 25 mil pessoas dentro do Martins Pereira. Era fantástico. Então, é por isso que eu falo para você, o povo, eu sempre gosto de falar do povo joseense, porque eu tenho uma história em São José. Eu tenho 2 filhas que casou em São José. Eu tenho uma esposa que é de São José dos Campos. Então eu tenho um carinho muito grande por São José dos Campos. Tem raízes, né? Eu tenho raízes, apesar de não ser joseense, mas eu tenho raízes. Ela se formou aqui na ICOM com as minhas 2 filhas. Minha senhora de São José, casamos na igreja de Santana. Todas elas. Mas vamos voltar lá no tempo, 83, nesse jogo. Então eu quero saber muito da sua emoção no jogo contra o Flamengo no Maracanã. Luciano, não tem muita emoção, não. Ou você joga ou você não joga. Porque é Zico, Leandro, Adílio, Nunes, Raul no gol, Leandro, Júnior. Ou você joga ou não joga. Jogamos fechadinho. O Paulo Gonçalves era estrategista para isso. Fechadinho. Não vamos ter medo, não. E quanto mais dá frio na barriga, que nem dava na gente, aí que a gente ia bem. Se não desse frio na barriga, estava muito calmo demais, não dá certo. Então hoje vai para frente. Se parar e ficar olhando demais, acabou. Não, você fica doido. Emocional. Porque a torcida era fantástica, as torcidas são fantásticas. Eu, como, graças a Deus, eu enfrentei 3 clubes brasileiros que eu disputei o Campeonato Brasileiro com torcida campo lotado. Para mim não tinha café pequeno, não. Eu estava bem treinado, velho. Quando eu fui para o Goiás, eu acabei de falar para você, na primeira parte, eu estava quase encerrando a carreira. Eu joguei em alto nível no Goiás de 83, mais de 10 anos. Mas por quê? Porque eu cheguei no Goiás e eu vi todas aquelas estruturas. Eu estava num time pequeno, no Nacional do Tambiara. Eu falei, o quê? Eu vou voltar a jogar o que eu jogava. Só que eu treinava o dobro.
punha um gol para treinar, eu treinava o dobro. O cara falou, nossa senhora, o Edson tem 34 anos. Não, eu tinha que provar para mim mesmo, porque eu cheguei lá em Goiânia, eu estava desconfiado pelo jeito meu, assim, mas eu tive que provar dentro de campo, e graças a Deus deu certo. Aí você ficou no Goiás 83? 83, 84, 85 e 86. E o Campeonato Goiano, Edson? O Campeonato Goiano, ele é muito bom. Os times também não eram ruins, não. Eu fiquei 4, 5 anos, eu fui 2 vezes. 83 e 86 eu fui campeão. E a rivalidade é muito grande. O bicho pegava lá. Não, pegava. Vila Nova e Goiás, o nosso time, a turma fala que era pó de arroz. Já era briga para fazer com a gente. Né? O Atlético depois o Atlético veio a crescer no campeonato e também fez campanhas boas. Em Goiânia tinha 4 times grandes. A que a gente falava, Goiânia, Goiás, o Atlético e o Vila Nova. Mas o Vila Nova era... Mas por isso que eu falo, como mudou. Você vê a torcida do Vila e a torcida do Goiás, misturava todo mundo junto. Não tinha um problema. Via aquela guerra de Deus assim, mas não tinha um problema. Hoje se separam, né? Não era uma só não, 4 equipes grandes juntavam. Não tinha esse negócio. Eu me lembro quando eu fui jogar só para voltar um pouquinho rapidinho, eu estava no Paulista, fomos jogar no Parque São Jorge, o nego soltava fogos, mas não soltava da gente não, soltava para cima, bandeira, e aquela festa, e graças a Deus o povo gostava daquilo. Então, voltando ao assunto do Goiás, fizemos essa campanha excelente, depois já em 84 fizemos campanha boa no Goiás, no Campeonato Brasileiro também fizemos. Nós fizemos uns 4 anos de campanha boa, mas não tivemos a mesma classificação, mas nunca deixamos de cair para a segunda divisão. Aí você voltou para o São José em 87? 87, porque 86 eu disputei, fui campeão, mas eu achava que chegou uma altura do campeonato que eu falei, puxa vida, eu tenho que arrumar um clube. Eu não quero ficar mais, eu vou querer encerrar e voltar para São Paulo. Mas não era isso. Você estava casado, né? Eu já estava casado. Eu estava casado com Maria Helena. Então o que aconteceu? O presidente era o Arley Pinheiros, ele falou para mim, Edson, eu vou te dar uma força para você, mas não vai para time aqui não, porque eu não vou arrumar não. Eu falei, não, eu vou arrumar um time para mim. Eu vou arrumar, eu vou trazer o documento aqui, olha que era bola, eu vou arrumar o time lá. Aí nessa época, eu vim para São José, passei o Natal aqui, e fui convidado para o Diário Lameiro, que eu sempre ia na casa do Diário Lameiro, tomar um whiskyzinho com ele. Era gente finíssima, acho que é Dona Vilma, a esposa dele, muitos meninos também, gente finíssima. Aí comentando, tomando um whisky daqui, ele falou, professor, acho que eu vou para São Paulo, vou disputar um campeonato paulista aqui. Aí ele falou, mas por quê? Você não vai ficar mais no Goiás? Eu falei, não, eu estou com os documentos aqui, eu vou vir. Ele falou, o quê? Você vai vir para São José. Vou trazer você para São José. No outro dia, ele falou, não, você vem aqui almoçar comigo. E nesse dia estava o jornalista que faleceu, esqueci o nome. Alberto Simões, e viu toda a transação. E você vê, eu tive que sair daqui com os documentos, o São José assinou, e ia mandar para eles lá, e falou, não, eu quero que você traz esse documento aqui para a gente analisar, porque eles tinham medo do Vila Nova levar eu para lá, porque eles tinham interesse. Aí eu arrumei tudo em minha documentação, não teve empresário, não tem nada. A gente tinha que fazer meu contrato. Mas em 87 você não chegou a jogar, né? Porque o titular era o Moreira, né? Eu cheguei aqui praticamente como titular, que ele me trouxe. Depois ele trouxe... A condição seria como titular. Como titular. Mas eu tive uma felicidade num treinamento, uma infelicidade, fazendo até o preparador físico, que era o Pedrão, preparador físico. Nós estávamos fazendo velocidade. E nesse dia eu tive uma contusão muito séria na coxa, por trás da perna. Aí me impediu Fiquei mais ou menos uns 20 dias em tratamentos. E naquela época eu tinha o Moreira e o Pedro Paulo também estava junto, né? Aí aquilo que eu falo para você, oportunidade de goleiro, tem que ter oportunidade. E o Moreira teve oportunidade, agarrou com unhas e dentes, né? Que fez uma campanha onde o São José subiu. O Pedro Paulo também foi um grande goleiro. E seguimos. Aí eu voltei a minha condição clínica, atlética, né? Mas aí era difícil de jogar, né? Porque eu já estava jogando,
Então eu tive que aguardar. Aí, final do ano terminou, o passe estava emprestado. Aí o professor Diego Lameira me arrumou para ir para Cuiabá. Isso, Cuiabá, que eles estavam montando um time para ser campeão regional. Aí me indicou, eu com 37 anos. Falei, puxa vida, vou mais um ano. Mas é aquilo que eu falo, você está em forma, você tá legal, você está querendo ainda, né? Mesmo as contusões às vezes acontecendo, você está querendo. Aí fui para Cuiabá, fomos campeões em 88, fui campeão em São José em 86, 86 para 87, fui campeão no São José em 88, aí voltei, aí eu voltei já para o Grêmio, né? Aí já estava o Pedro Bala, falou, não, você vai jogar, mas vocês ainda vão preparar outro goleiro, porque eu quero que você seja meu auxiliar aqui. Aí era o Rodolfo, o goleiro. Rodolfo Chepa. O Chepa. Aí preparando o Rodolfo. O Rodolfo ia jogando. E punha o jogo, não, você vai jogar hoje, você tem que jogar. Eu só estou me preparando, porque tá legal. Mas é aquilo que eu falo, o futebol, eu não esqueço até hoje. Olha como é as coisas. Você fala assim, pô, você saiu do futebol, foi trabalhar na GM. Os caras falam, pô, esse cara é louco. Aí eu já trabalhava no futebol, né? Eu comecei a trabalhar no futebol com o Pedro. Aí depois o Profício queria que eu fosse para a AD Paraíba tomar conta de coordenador de esporte da AD Paraíba, né? Aí fui me encaixando por causa da posição minha, e eu joguei muito tempo, tinha uma certa experiência, né? Então eu fui me envolvendo e estava no Grêmio e estava na escolinha da AD Paraíba. No Grêmio você voltou, mas como técnico, né? De base, é isso? Eu voltei como técnico de base. Treinava os goleiros profissionais com o Pedro Bala e treinava os juniores. E eu tinha na época no Grêmio Santanense, eu tinha 8 jogadores, que eram o Nato, o Rivelino, os irmãos, nós tínhamos grandes jogadores, reserva da categoria profissional. Mas só que o São José, o Grêmio Santanense, ele tinha, a maior parte dos jogadores era de São José. Riquinho, Joãozinho, o Nata, o Ricieri, o Rivelino, tinha todos os jogadores daqui. E a época que eu ainda me lembro até hoje, o dia conversando com o Pedro Ives, eu queria que você, eu tinha amizade com ele, a gente conversava como nós estamos conversando, Luciano. Falou, puxa vida, faz o seguinte, Pedro, jogadores que vingam aqui e jogadores que não estão jogando lá, vem pro Grêmio. Aí pega uma experiência e volta para lá. Ah, não, mas a experiência mais alta, não sei o que lá. E aquele problema que falou, então tá bom. Aí foi até que acabou o Grêmio. Né? Acabou o Grêmio. E eu fiquei muito triste, porque era a grande oportunidade minha de ser treinador de futebol. E foi na época que o Pedro Bala ia ser eleito prefeito da cidade daquela época, e eu já estava fazendo uma dobradinha com ele. Ele, se vencesse a eleição, ele ia manter o Grêmio, e eu passar como treinador do profissional, e nós ia fazer o trabalho que a gente vinha fazendo. Acabou ele sendo assassinado. Assassinado, aí complicou toda a situação. Mas é aquilo que eu falo, eu tive que acompanhar. Aí eu fiquei na AD Paraíba, né, trabalhando, fazendo uma triagem para indicar jogadores para os clubes aí. Aí apareceu a oportunidade da GM, por intermédio do Zé Luiz e Zé Carlinhos, hoje, amigo da gente, alemão, que tá naquela época tinha uma facilidade muito grande de ex-atletas entrar em firmas de São José dos Campos, né? Bom, você viveu profissionalmente, vamos colocar aqui... 21 anos. 21 anos. 21 anos e pouco. Resumindo esses 21 anos, como que foi? Foi bom? O que você voltaria a fazer diferente? Luciano, Nada? Eu não fazia nada, não mudaria nada. O futebol não me deu milhões, não, mas me deu muita alegria de conhecer o Brasil todo, conhecer a Europa praticamente quase tudo. E o prazer de jogar em grandes clubes na década de 70, 80, quase 90. Isso não tem preço que pague.
Hoje a gente vê aí o pessoal fala muito, mas infelizmente não vai encontrar mais época de 80, vamos pôr 70, 80, não vai encontrar mais. Até 90, né? Até 90 já chega, porque era a época de Romário, ainda chegava, tinha os seus... Eu jogava com um time grande, tinha 5, 6 jogadores de alto nível. Não era só no Flamengo, não. Você ia jogar com o Botafogo, você ia jogar com o Atlético, você ia jogar com o Inter. Pô, não é fácil. Grandes clubes. E todos os jogadores... Que nem eu falo no bate-papo que a gente tem com os ex-jogadores, a gente fala que hoje você coloca no dedo aí quem bate falta. Nossa Senhora. Não tem ninguém, né? Nossa Senhora. Conta do dedo. Você não tem ninguém hoje, né? Hoje não tem ninguém. Hoje não tem ninguém. Mas naquela época... Nossa Senhora. Eu vou citar 5 só. 5 a gente já sabe. Nelinho. Éder. Tinha. Zenon. Zico. Tem muito isso. Não, tem muito. A gente não tá... Eu me lembro um que jogava no Inter o Inter era eu esqueci o Moreno, pelo amor de Deus. No interior de São Paulo, eu joguei segunda divisão, o Carlucci batia falta, quebrava. Nossa, você pega o Marcelinho, hoje ninguém fala no Marcelinho, mas o Marcelinho é um dos maiores batedores que o Brasil já teve. Infelizmente, hoje nós estamos danados. Nós estamos danados, e para fazer. Hoje não tem mais ninguém, né? Eu tô vendo a turma falar daquele que veio pro Corinthians, que estava fazendo muito gol de falta, né? Um que acho que estava machucado, acho que vai até entrar pouco nos jogos agora do Corinthians. Mas você encontra, no clube você encontrava 5, 6. Agora você vai achar um. Difícil. Mas não sei se gosta de treinar mais, né? Não sei se o pessoal gosta de treinar mais, ficar um pouquinho mais tempo. Hoje eles querem trabalhar mais campo reduzido. Né? Reduzido. Eu não vi. Não sei para onde vai aquilo. Meu Deus do céu. Aqui que eu falo, Luciano, a gente não tem nada contra a evolução do futebol, evolução do futebol mundial. Mas depois que nós quisermos imitar o europeu, tirando o ponta direita e o ponta esquerda, e jogar igual ao europeu, nós começamos a cair de produção tecnicamente. Essa é a realidade. Maracanã de 80 e o Maracanã de hoje, qual que você prefere? Eu prefiro o Maracanã de ontem, porque eu vivi. Era casa cheia mesmo, era. Hoje está modernizado, é lógico, evidente. Mas tiraram a grande atração do Maracanã. Que era o Geraldino. O Geraldino, verdade. Geral. Tiraram. O pessoal deve botar de novo, geral. Estão pensando. É o charme do... Não. É aquele povo todo lá, tudo misturado, assistindo o jogo ali no... Não tenha dúvida. Cabecinha, só a cabecinha. Tu vibrava, aqueles caras sem dentes na frente. É verdade mesmo. É que hoje ficou tão moderna que os campos... Antigamente se falava goleiro muito frangueiro, mas também você pegava o campo, a bola batia na boca, tinha morrinho artilheiro, campo irregular, areia, chovia, ficava... Hoje não, hoje encontra. Você tem umas luvas espetaculares. Antes não se tinha campo, mas tinha jogador técnico. Tinha jogador técnico. A bola não deixava... Não, no buraco. Não, já era. Amortecia. Hoje, pelo amor de Deus. Né? A gente não é contra os jogadores atuais. Eu acho que cada um vende o peixe que acha. Mas na nossa época era respeitado. É muito respeitado. Edson, manda uma mensagem aí, para quem você queira mandar, aqui no Baú da Bola. Um agradecimento, né, que você possa fazer aí. Quem te ajudou no futebol. Aproveita o Baú da Bola, um abraço para os seus amigos. Não, com certeza vão estar. Primeiramente, eu quero agradecer ao finado Juarez Soares, que me deu a grande oportunidade para vir para São José dos Campos. Ele, como radialista e comentarista, não era um empresário, era um amigo da gente. Então, eu agradeço a ele, tá? Muito, 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 muito. E agradeço também o grande Cilinho, que me deu grandes oportunidades no futebol brasileiro, né? Aí vim para São José, eu tenho que agradecer muito ao professor Diede. Foi uma pessoa que muito me orientou no sentido de
fazer o melhor, tá? Disciplinador, duro na hora que tinha que ser duro, e me fez aprender muita coisa, entendeu? E eu só tenho que agradecer à cidade de São José dos Campos de poder ter formado minhas filhas aqui em São José. Minha esposa hoje é falecida, mas tem uma família grande para mim aqui em São José dos Campos. E agradeço os amigos que eu tenho ainda aqui em São José. Não são muitos, mas aqueles que eu tenho um carinho muito grande. Eu tiro base pelo Profício, o professor Joãozinho, que é amigo meu. Até hoje ele frequenta a minha casa. É aquilo que eu falo. Lá atrás se frequentou e hoje frequenta, e muita gente se afastou. Mas eu não ligo não, porque o importante é eu ter com a cabeça tranquila. Fiz um trabalho, graças a Deus, excelente no futebol brasileiro, e onde hoje eu tiro proveito disso, que todo mundo fala bem da minha pessoa. Pra gente terminar o baú da bola, ele vai mandar um abraço para a torcida do Paulista. Do Paulista, Goiás. do Goiás e do próprio São José. Do próprio São José, que sempre teve uma torcida grande. E do Misto de Cuiabá, que também era uma equipe, foi muito fantástica na minha vida. E eu tenho só que agradecer a todas essas pessoas que me ajudaram a seguir minha carreira. Estamos terminando aqui o baú da bola, contando a história de Edson Mugi. Edson, obrigado pela Eu agradeço, história. Nossa Senhora, A gente obrigado poderia passar mesmo. o dia inteiro aqui Nossa falando. Senhora. Isso aqui você tem muitos Nossa, causos para contar. não, eu tenho causa para contar. Mas se a gente ficar aqui contando os Não, causos nós vamos ficar até final de tarde. de jogador que deve ter pulado concentração. Nossa Você Senhora. sempre foi um jogador. Eu fui, certinho, né? fui certinho. Certinho. Mas a gente de vez em quando dá uma fugidinha, né? Aonde foi essa fugidinha? A fugidinha foi em Goiás. Ou aqui? Não, foi em Goiás. Em Goiás. Qual jogador não deu a fugidinha? Qual o jogador que não deu fugidinha? Acho que o Emerson Leão. Seu Ó, Emerson Leão. e quando esse jogador dava fugidinha, aí chegava no jogo e jogava o dobro. Ixi, ó, você então é bom, hein? Não, ele jogava o dobro. Não é um, não, dois. Eu via muito jogar assim. Jogar muito. Falei, nossa senhora. Deixa sair. Não, deixa sair. Se eu contar a história do Goiás, nós vamos ficar até amanhã aqui. Tá bom? abraço, Edson. Obrigado. Igualmente para Edson. você. Obrigado a você. Estamos encerrando o baú da bola, prometendo trazer outro ex-jogador, contando as histórias aqui no baú. Um abraço, até a próxima. Fechou.